E como diz em Romanos 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás, ele não quer que essa verdade seja apresentada ao povo e que o povo a receba integralmente. A palavra justificado, conforme nós lemos aí no texto básico para a nossa oração de hoje, Romanos 5, verso 1, Romanos 5, verso 1 traz uma palavra muito importante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós somos justificados pela fé. Quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Por que que nós temos paz com Deus? Porque aquele que é justificado, ele está livre da condenação. Porque a palavra justificado quer dizer absolvido, reabilitado, aquele que foi perdoado por Deus. E como diz em Romanos 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós lemos aqui em Romanos 3, verso 25, 24 ao 26, aliás, eu quero ler aqui com os irmãos, um passo aqui muito importante para nós sermos perdoados ou justificados por Deus. Romanos 3, verso 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? No verso 25, para Deus demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, os pecados que nós cometemos antes de entregar o coração a Cristo, a partir do momento que nós agora entregamos totalmente a nossa vida a Cristo, aqueles pecados passados são perdoados. E nós agora começamos uma nova vida. Por isso que, como eu disse ontem, através do batismo, nós somos sepultados, o velho homem ali é enterrado ali naquela água, e quando ele ressurge, então, ele ressurge agora com uma novidade de vida. Então não existe mais aquele velho homem. Agora todos nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas para isso é necessário que nós nos arrependamos dos pecados cometidos e que nós agora não venhamos mais praticar aqueles pecados. Daqui em diante agora nós temos que viver uma nova vida. Porque Deus não pode nos justificar, não pode nos perdoar se ainda nós continuamos na prática de algum pecado conhecido. Como diz em Tiago 4,17, todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então precisamos entender muito bem isso. Por quê? Porque a justiça de Cristo, ela não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Então agora o verdadeiro arrependimento ele tem que ser genuíno. Como eu disse antes, tem que ser uma reforma, uma mudança de vida. Temos que ser uma nova criatura. E temos agora que daí em diante andarmos em novidade de vida, andarmos em harmonia com Cristo, porque a luz agora ela vai ser gradual. Nós agora começamos um novo degrau que nós vamos falar amanhã, que é a santificação, é a justiça comunicada. Então nós passamos de um processo para outro, mas hoje nós vamos aqui nos deter um pouquinho a respeito desse ponto importante da justiça imputada. Por isso nós vamos ler aqui em Efésios 2 e versículo 8, que traz uma mensagem importante para nós também.
Efésios capítulo 2 e versículo 8. Efésios 2, verso 8. Uma palavra maravilhosa para cada um de nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então nós precisamos compreender isso plenamente. O Espírito de profecia diz o seguinte: o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. Satanás, ele não quer que essa verdade seja apresentada ao povo e que o povo a receba integralmente, porque se o povo aceitar integralmente essa mensagem aqui, está despedaçado o seu poder. Enquanto ele puder fazer com que dúvidas, perplexidades e trevas façam parte da experiência do povo de Deus, ele os pode vencer com a tentação. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça e pelos méritos de Cristo. Isso é um dom de Deus, não vem de nós. Então Deus nos dá gratuitamente isso. O sacrifício de Cristo, ele foi pleno, amplo e completo para a nossa salvação. Amém? Então nós não precisamos ficar preocupados, ou ficar com temor, ou ficar com medo de que devido a algum erro, alguma falha nossa, nós venhamos perder a oportunidade de salvação. Então é importante nós entendermos que Satanás daí para frente, ele vai procurar de todos os meios tentar nos desanimar, tentar nos vencer, e podemos ter certeza que poderemos cair muitas vezes ao tentar imitar o modelo de Cristo. Mas nós não devemos desistir, é como diz o sábio Salomão: o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Então Deus tem uma mensagem importante e profunda para cada um de nós. Se você cair, se você cometer um erro, se você vacilar, atenda ao que disse o apóstolo João: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não desista, não deixe que Satanás venha colocar na sua mente: não, você não vai conseguir, não adianta você tentar. E está vendo, você sempre vacila, você sempre cai, e você acha que Deus vai te aceitar? Deus não vai te aceitar. É melhor você desistir, é melhor você abandonar. Você vai passar por essa fase na sua vida, às vezes, muitas vezes Satanás vai tentar te derrotar, te desanimar, porque o propósito dele, o objetivo dele é fazer com que você desista dessa caminhada. Por isso eu quero dizer para vocês que estão acompanhando também aqui na transmissão, isso eu tenho certeza que pode ser uma experiência na sua vida. Talvez você já tenha passado por isso na sua vida, de muitas vezes ter tentado, entregado o coração a Cristo, mas chegou algum momento em que você caiu, em que você vacilou, e você agora pensou: não adianta, para que eu vou continuar lutando? Eu não consigo, eu sou fraco, está vendo? Eu não vou conseguir alcançar a vitória. Mas saiba que Jesus já alcançou a vitória para você. A vitória já está garantida, foi garantida na cruz do Calvário, em todos os passos que Jesus deu na sua vida, na sua morte, no seu sofrimento, ele pagou o nosso resgate completo. Amém? Por isso que toda alma pode dizer: por sua perfeita obediência, satisfez ele os reclamos da lei. E a minha única esperança está em olhar para ele, como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me veste com a sua justiça, que corresponde a todas as exigências da lei. Eu estou completo naquele que introduz a justiça eterna. Tudo é de Cristo. Este vestido, tecido nos teares do céu, irmãos, ele não tem nenhum fio de origem humana, não tem nenhuma participação do homem na sua salvação. Tudo é mérito de Cristo. Toda honra, glória e majestade seja dadas ao Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Amém? Então não venha desistir, não venha se desanimar. Jesus, ele fez um sacrifício completo. Não pense que você tem que fazer alguma coisa para você conquistar a sua salvação. Não pense que você tem que observar a lei de Deus, que você tem que cumprir os requisitos da lei para que você venha se salvar. Nós não obedecemos à lei de Deus. Nós não procuramos fazer a vontade de Deus para ser salvos. Mas nós procuramos fazer a vontade de Deus porque nós já fomos salvos pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa obediência, ela é simplesmente o fruto da nossa harmonia com Deus, de andar em harmonia com Cristo, do nosso relacionamento com Cristo. A partir do momento que Jesus nos salvou, nós vamos agora dar frutos para a vida eterna. É uma consequência. Você começa a ter um relacionamento com Cristo, você começa a contemplar a Cristo, você começa a olhar a Cristo, começa a imitar os seus passos, e você começa agora a andar com Cristo, procurar fazer a sua vontade. Sabe por quê? Como diz Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora da carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo me amou e se entregou por mim. Então, meus irmãos, vamos entender isso, que a nossa obediência, ela não traz mérito de salvação para nós. Às vezes nós ficamos tão preocupados, às vezes nós ficamos angustiados, quando nós erramos, quando nós cometemos falhas, e pensamos, eu não vou conseguir obedecer perfeitamente à lei de Deus. Eu não vou conseguir andar em harmonia com a lei de Deus sem cometer um erro, sem cometer uma falha. Nós poderemos cometer falhas, poderemos cometer erros. Quando nós estivermos revestidos da justiça de Cristo, nós poderemos cometer falhas, poderemos cometer erros, mas haveremos de odiar o pecado que causou o sofrimento do Filho de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a ter ódio do pecado. E assim nós, cada dia mais que nós vamos andando com Cristo, nós vamos caminhando com Cristo diariamente, nós vamos aprendendo a cada vez mais a crescer na graça e no conhecimento da verdade. E nós recebemos um poder maravilhoso na nossa vida. Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, nós não estamos sozinhos. Quer ver? Só abra sua Bíblia em João capítulo 1 e versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem do seu nome. Amém? Então, a todos quanto receberam a Cristo, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder não está em nós. Esse poder não está no instrumento humano. É o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, ela recebe também o poder para viver a vida de Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo é o poder de Deus regenerador. Por isso Jesus falou assim, ó: eu vou para o céu, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Consolador está em nosso coração. A partir do momento que nós entregamos o coração a Cristo, e através do Espírito Santo, nós recebemos o poder, nós nos tornamos agora participantes da natureza divina. Através desse poder regenerador, nós temos força agora para resistir ao mal, para resistir ao pecado, para resistir à nossa natureza pecaminosa, porque nós, de nós mesmos, jamais nós iríamos conseguir. A nossa natureza, ela não é inimiga de Satanás, mas a nossa natureza está em harmonia com Satanás, porque nós nascemos no pecado. E o nosso desejo, a nossa tendência, desde o nosso nascimento, é fazer o que é contrário à vontade de Deus. Não é isso que o salmista Davi diz? Em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas agora em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura.
nós recebemos o poder de Deus agora para andar em novidade de vida. E se você acha que você não tem força, se você pensa que você não consegue, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, me dá poder para resistir ao mal. Eu sei que eu jamais irei conseguir de mim mesmo, mas o Senhor pode me dar força e poder para andar em harmonia com a sua vontade. Amém? O poder está à nossa disposição, irmãos. E Deus agora nos aceita como filhos amados. Sabe como que Deus nos olha? Deus, quando olha para nós, Ele não vê mais o nosso caráter defeituoso, mas Ele nos olha revestidos da perfeição de Cristo. Quando Jesus olha para nós, Ele vê Cristo, porque nós estamos revestidos da justiça de Cristo. Justiça é obediência à lei. Esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de apresentar. A única maneira que nós podemos alcançar a justiça é como? É através da fé. Pela fé, nós podemos apresentar a Deus a justiça de Cristo, e Deus aceita a obediência de Cristo no lugar do fracasso do homem. Amém? E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata como se fosse justa, e Deus nos ama, tal como ama o seu Filho. Amém? Então Deus tem amor por cada um de nós. Por isso não vamos jamais, irmãos, desistir da nossa luta. Vamos entregar verdadeiramente o nosso coração a Cristo. Não vamos permitir que o pecado venha nos atrapalhar. Não vamos permitir que às vezes alguma coisa, algum desejo pecaminoso que ainda está em nosso coração, venha nos atrapalhar a receber o poder de Deus. Porque jamais nós podemos ser justificados por Deus e receber o poder de Deus na nossa vida enquanto nós estivermos praticando um pecado conhecido. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. E aonde Deus está, o pecado não pode estar. Mas se o pecado está em nós, o poder de Deus não pode estar em nós, porque nós ainda amamos o pecado. Existe alguma coisa que nós ainda acariciamos, alguma coisa que nós ainda desejamos, e isso tem sido um empecilho, isso tem nos atrapalhado de entregar o nosso coração verdadeiramente a Cristo e de ser uma nova criatura. Então não vamos permitir que um desejo pecaminoso, que alguma coisa que tenha nos afastado de Deus, venha ser um empecilho para a nossa salvação. Jesus, ele fez um sacrifício completo e perfeito, mas nós precisamos entregar o coração inteiramente, completamente a Cristo, para que nós possamos então ser salvos dos nossos pecados e ser uma nova criatura em Cristo Jesus e poder agora andar em novidade de vida. Então o poder de Deus, ele é suficiente. O poder de Deus não é insuficiente. Se existe alguma falha, se existe alguma dificuldade, ela está onde? No poder de Deus? Não. Ela está em nós. Só depende de nós tomarmos a decisão de abandonar completamente tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para que nós possamos então ser salvos e assim andar em novidade de vida. Que Deus venha nos ajudar a cada dia, para que possamos juntos, irmãos, lutarmos em prol da vitória e assim alcançarmos o poder de Deus. O poder de Deus está sempre à nossa disposição para que nós venhamos vencer e alcançar a vitória. E assim amanhã nós vamos entrar num outro ponto muito importante, que é a justiça comunicada. Nós estamos falando ainda da justiça imputada, os passos que nós precisamos dar para receber a justiça de Cristo. Agora, se nós não entregarmos o coração completamente a Cristo para receber a justiça imputada, não podemos também passar pela justiça comunicada. E a justiça comunicada é a santificação da nossa vida. Em Hebreus 12, verso 14, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: segui com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós não passarmos pelo processo de santificação na nossa vida, nós não poderemos ver a Deus. Precisamos nos santificar, precisamos crescer, precisamos alcançar o nosso alvo,
que é a semelhança do caráter de Cristo. Mas para isso nós precisamos passar por todo esse processo que nós estamos desenvolvendo desde o início do nosso estudo aqui no domingo. Então vamos prestar bastante atenção. Se alguém não entendeu alguma coisa, ficou com alguma dúvida, faça uma recapitulação. Ouça de novo o que nós temos estudado, o que nós temos aprendido, para que possamos então juntos alcançar a vitória, para que possamos dar um passo de cada vez e entender perfeitamente o que temos que fazer, porque Deus é um Deus justo, um Deus que tem um cetro de equidade, vai julgar a todos da mesma forma, de igual forma, tanto a Lúcifer, como os anjos que caíram com ele, como cada um de nós. E se nós realmente queremos ser salvos, nós precisamos então aceitar os critérios do plano de salvação, para que nós possamos então caminhar rumo às mansões celestiais. Infelizmente, muitas pessoas, elas não vão se salvar, não é porque Deus não deu oportunidade, não é porque Deus não quis salvar, porque Deus quer salvar a todos, mas infelizmente, são poucas as pessoas que estão dispostas a se colocar em harmonia com a vontade de Deus. Não adianta, irmãos, nós nos desculparmos com as nossas fraquezas, com as nossas deformidades de caráter, com a nossa fraqueza, com a nossa insuficiência, porque o poder não está em nós. O poder para a vitória está em Deus. Cabe a nós buscar o poder de Deus para que nós possamos nos salvar. Como diz em Salmos 27, versículo 5, não me lembro bem se esse verso, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Dá uma conferida aqui para ver se é isso mesmo. Não, eu vou encontrar o verso aqui e vou passar para vocês depois. Então ele diz que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. E como diz também o apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando estou fraco, então sou forte. Então o poder de Deus, irmãos, ele está à nossa disposição, e é quando nós estamos fracos, quando nós nos sentimos impotentes, quando nós percebemos que nós não temos condição nenhuma de agradar a Deus, então nós dobramos os nossos joelhos e pedimos então a Deus força e poder para alcançar a vitória. E Deus está disposto a dar o poder a cada um de nós, para que possamos então ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém?